Bora lá, galerinha, as piores reconstruções de fósseis da paleontologia do canal do Cromo, gente. Primeiro vídeo desse canal, tô trazendo aqui pra vocês. Mais um vídeo de um canal novo, por assim dizer, que tô trazendo aqui. Vocês sabem que nesses últimos dias, tô assistindo vários vídeos de canais aí diferentes. E hoje é mais um aí que eu tô trazendo pra vocês, nesse caso de reconstruções da paleontologia. Isso é bastante interessante, a gente já viu que no passado, a gente já viu aqui, não sei se é aqui no canal, mas eu já vi lá muito que um erro, por exemplo, que se fazia antigamente, sei lá, era você reconstruir os bichos e só colocar pele por cima do osso. Por exemplo, se fizer isso com um hipopótamo, por exemplo, fica um bicho completamente diferente, né? Então, acho que vai ser bastante interessante e tô animado pra assistir esse vídeo aqui com vocês, tá bom? Espero deixar no like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tem na descrição. Passe na de like, se inscreva, se possível, considere ser membro do canal que vai estar me ajudando demais. Lembrando, link no nosso servidor Discord e no meu canal 2 estão aí na descrição também. Entre lá, tenho certeza que você vai curtir. E, sem mais delongas, bora pra esse vídeo. Em poucas áreas da ciência, os erros são tão frequentes quanto na paleontologia. Afinal, quase tudo sempre começa com alguns ossos cravados em rochas. A partir deles, tentamos imaginar como aquela criatura era em vida. Cara, que E interessante, como dá parece pra um dragão, imaginar, né? essas reconstruções nem sempre saem exatamente como a realidade. Um exemplo clássico é o crânio de um Olha hipopótamo. lá, caramba, eu tô esperto, Se rapaziada. encontrássemos hoje sozinhos, sem o resto do corpo para dar contexto, Pô, parece ele outro pareceria bicho, coisa né? de filme de terror. Buracos enormes, dentes bizarros e um formato que não lembra em nada aquele bicho gordinho e semi-aquático que a gente conhece. E o problema é justamente esse. Sem o conhecimento anatômico Olha e sem lá, caramba, comparação com parece animais um alienígena mesmo, né? Doideira. vivos, Nossa, por que qualquer tem esse osso aqui pra baixo, né? Interessante esse daqui, né? ossada pode virar um E ser aqui tá cheio quase de que gordura, alienígena na né? imaginação de quem o tenta reconstruir. E esse é o tema de hoje. Desde Nossa. dinossauros reconstruídos como tartarugas, até répteis voadores que foram feitos achando serem animais Caramba, aquáticos. mas... Hoje vamos analisar as Ok. reconstruções mais exageradas, mais imprecisas e mais Cara, ultrapassadas o da que que é história isso? O que que seria da isso? paleontologia. Let's go! Vamos começar por um caso bem extremo. Em 1663, em uma pequena mina no sudoeste da Alemanha, uma coleção de ossos foi desenterrada. Isso levou o cientista Otto von Guericke a acreditar que havia encontrado os restos mortais de um unicórnio de verdade. Pois é. Não, é interessante, deve ser muito louco você achar um osso nessa época, né? Eu falei, eu queria poder ter uma máquina do tempo, poder voltar e conversar com a galera do passado, pensar o que eles achavam desses ossos, assim, claro, com pessoas que viram nesses A ossos. reconstrução original acabou se Cara, mas aqui é uma loucura, né? Pô, perdendo não é com o possível tempo, que... mas a gente sabe mais ou menos como ela era por causa de desenhos feitos por outros cientistas alguns anos depois. Até hoje, rolou uma Mas o que discussão que é, será? Um osso de narval se na Von cabeça, Guericke algo realmente assim? achava que aquele esqueleto maluco estava completo. Mas Não, essas não faz sentido, cara, é... Ah, é, um de um narval mesmo. Mas, tipo assim, não faz sentido ele acreditar. Provavelmente ele achou que tinha achado só parte da coluna do bicho ou algo assim, ou algum bicho com alguma deformidade, ilustrações né? deixam Porque claro que por um bom tempo ele foi tratado como se fosse um animal de verdade, que realmente teria existido. unicórnio Por causa marinho, né? disso, muita gente chama essa montagem de ossos de a pior reconstrução fóssil da história humana. Sinceramente, não é nenhum Pô, exagero, de animal que de louco, né? verdade. Você tem até uma espécie de nome científico, né? Unicórnio fóssil, unicórnio marino, Que um realmente teria narval. existido. Por causa disso, muita gente chama essa montagem de ossos de a pior reconstrução fóssil da história humana. Sinceramente, não é nenhum exagero, cara. Cara, Tamanha que bizarrice loucura fez isso, com né? que a réplica dessa criatura virasse até atração turística na cidade. O unicórnio de Magdeburgo foi sem Então, dúvida cara, como resultado que de uma ele achou que não tinha parte de trás do bicho? Não é mistura possível, né? maluca de vários esqueletos diferentes. As espécies exatas nunca foram confirmadas, mas algumas teorias falam em ossos de cavalo combinados com a presa de um mamute lanoso. Nossa, mas isso aí é muito Outras grande. É, ideias porque talvez tivesse passado, sei lá, né, vão cara? ainda Eu mais não sei o que longe, ele pensou, sugerindo ser um crânio de maluquice. rinoceronte lanoso, pernas de mamute e até a presa de um narval, tipo um Frankenstein Eu achei que era mais um osso de narval mesmo. mesmo. Apesar de ser um Osso, caso não extremo um e até dente, né? engraçado, ele mostra perfeitamente as dificuldades enfrentadas nas primeiras tentativas de reconstruir a vida do passado. Um problema que, como dá pra imaginar, continua sendo bem comum por muitos séculos depois. Ah, Por ainda é, até hoje tem suas dificuldades, né, cara? exemplo, na corrida para serem os primeiros a identificar novas espécies, Nossa, muitos um dinossauros foram largatão enorme, nomeados né? antes que suas características físicas e biológicas fossem realmente compreendidas. Uhum. Um dos exemplos mais famosos é o dos Stegosaurus.
Seu nome científico significa Bicho lagarto maluco, com né? telhado, pois se acreditava inicialmente que Ah, as placas de de suas lado, que costas legal. poderiam se dobrar Interessante. exatamente como o T. Assim, acho mais Giga Shed o modo tradicional pra cima, né, cara? Mas é Eles. engraçado. E apesar desse nome ter sido rapidamente aceito, várias teorias diferentes sobre sua aparência continuaram sendo debatidas ao longo do final do Cara, século muito pra que servia isso exatamente? Se alguém souber, deixa nos comentários aí, né? XIX. A Os montagem dos espetos de primeiros trás talvez servisse pra defesa, né? Ele bater com aquilo, mas os de cima não fazem muito fósseis sentido, né? deixava muitas lacunas soltas. E uma das primeiras reconstruções populares, publicada na antiga revista Scientific American em 1884, mostrava os stegossauros com o pescoço longo e andando sobre duas pernas. Ah, Fora que ossos pontudos estranhos engraçado. encontrados no local da escavação foram interpretados de forma errada, como Nossa, se fossem as placas de E sua que interessante. Não, e parece que as placas desse daqui estão meio que. Ah, não, são as escamas dele, mas é que ele tem tipo umas super Suas escamas costas. em cima. No fim das contas, mano, o Stegosaurus virou um verdadeiro quebra-cabeça. Cada osso novo descoberto mudava tudo, e o visual do bicho era basicamente um vai e volta de ideias, sem que ninguém chegasse num consenso. Mas a reconstrução mais absurda veio em 1920. Ah, não, quando não. um tal de Voador Dr. não é possível, H.W. não é Ballow possível. sugeriu que as placas das suas costas, além de se dobrar, também serviam como asas, Não, aí já é loucura demais. Que isso, cara? O cara que o cientista Stegosaurus falando um planasse bagulho pelo ar desse, como se cara? fosse uma asa delta, Pô, ou que aqueles isso, cara? esquilos Que que vemos em loucura. filmes. Pô, o bicho desse Mas peso, se né? você Nunca acha que que ele ia essas ideias sustentar, malucas cara. ficaram Que restritas a maluquice, dinossauros menos conhecidos, você tá muito enganado. Nem mesmo o mais icônico de todos escapou dessas reconstruções estranhas. Todo mundo conhece o Tiranossauro Rex, Claro. predador lendário que virou estrela em Jurassic Park. Mas por muito tempo ele também Não coloque foi penas imaginado nele, de um por jeito favor. bem diferente. Vejam por como exemplo, massacraram meu Com garoto. ilustrações Nossa antigas que senhora. mostram sendo um híbrido bizarro entre lagartos Então, os primeiros reconstruções de dinossauros, eles eram muito largatões mesmo, né? Lagartos gigantes mesmo, né? Depois eles foram cada vez tendo mais individualidade, né? Mas no começo era só lagartos gigantes, né? gigante e canguru, andando por aí todo ereto e arrastando a cauda pelo chão. No início do século XX, praticamente todos os dinossauros eram representados dessa forma. Os primeiros paleontólogos acreditavam que eles tinham uma postura semelhante à de cangurus, com Interessante, caudas né? longas e rígidas tocando o solo e com costas eretas. Até se você ver, por exemplo, o primeiro filme do Godzilla, né? Na verdade, o Godzilla em si ele tem uma postura parecida com essa, né? Bem mais como eram esses primeiros Quase dinossauros, como né? humanoides. Interessante. Mais tarde, essas ideias foram substituídas por Mas assim, você até os dias de hoje, que você encontra, sei lá, por exemplo, brinquedo de criança, coisa assim, que tem um dinossauro nessa postura, né? Bem interessante mesmo, né? construções com colunas mais curvadas e Claro, ele semelhantes das avenidas. provavelmente, talvez ele conseguisse, né, ficar nessa postura se quisesse pra alcançar alguma coisa, mas não era de forma alguma o modo que ele andava, né? Que senão ele nem teria equilíbrio direito pra isso, né? Modernas, como as galinhas, por exemplo. Porém, durante a década de 1950 ainda se sabia muito pouco sobre os dinossauros. Então eles continuavam sendo retratados com posturas retas de canguru e pele escamosa de cobra. Até porque a chamada renascença dos dinossauros ainda levaria cerca de 20 anos para acontecer. Então, ainda na década de 50, Isso onde que faria falo, cara, cerca de devia ser. Hoje em dia é muito interessante você. Olha a reconstrução que legal, né, cara? De pé. Devia ser muito interessante você ir no. Hoje em dia já é maneiro você ir num museu e tal, né, cara? Mas claro, hoje em dia você pode achar, abrir um Prehistoric Planet e ver esses bichos na tela aí, né? Mas naquela época, cara, a única forma de você ver esses animais de fato seria você indo num museu ou tendo ali um livro, alguma coisa com ilustrações, né, cara? Deve ser uma experiência fantástica, 20 né? anos para acontecer. Então, ainda Ainda na é, né? década de Mas naquela época devia 50, ser mais uma ainda. descoberta levou a outra reconstrução extremamente viajada. O Pteridinossauros, como Nossa, sabemos, que foi um coisa dos dinossauros triste. mais estranhos já encontrados. Ele possuía garras gigantescas, quase do tamanho de um Caramba, ser que humano loucura. adulto, e tinha o corpo coberto de penas. Nunca tinha ouvido falar desse dinossauro, que bizarro. Mas naquela época, um paleontólogo russo acreditou que essas garras De pertenciam a lado. uma enorme criatura parecida com a tartaruga marinha. Chegando a cerca de 5 Interessante, metros, velho. ela supostamente usaria suas garras gigantes para colher algas nas águas profundas. Ah, Só não lá é um palpite tão ruim assim, vai. É um bicho bem esquisito. pela década de 1970 que ficou realmente claro que aquelas Coisa garras não eram de bizarra, tartaruga coisa nenhuma, assim de um dinossauro bípede. E para deixar tudo ainda mais curioso, anos depois os cientistas descobriram que apesar de ter toda a cara de um dinossauro carnívoro Olha assustador, isso, que ele interessante, era na cara. verdade um herbívoro, desmontando completamente aquela fama de super predador que o bicho carregou por anos, depois de Caralho, descobrirem que era um bichão dinossauro. maluco. Um outro bom exemplo disso são os mamutilonosos, os últimos grandes megamamíferos da Terra. Após sua Não, aí você dá uma mentira, né? O último mega mamífero. Você tem elefante até hoje, né, extinção, cara? eles foram Pô. praticamente esquecidos.
Até que no final do século XVII, grandes ossadas começaram a ser encontradas em várias regiões da Sibéria. Então, lá em Foi 1728, o último dos grandes a ser extinto, né? Acho que é um termo melhor. apareceu o que dá pra chamar de o primeiro artigo científico sobre mamute. Nossa, é o reverso, que coisa ridícula. Isso aqui não faz nem sentido, é por que o cara colocaria dessa forma, sendo que você tem elefantes até os dias de hoje que tem presas também e que são pra frente, né, cara? Por que alguém pensaria que era o contrário? Não faz sentido, né? Artigo esse feito a partir de relatos de viajantes e de alguns ossos soltos encontrados pelo mundo. O problema é que as reconstruções Nossa, mas iniciais eram pra que é extremamente isso, cara? Coisa imprecisas, ridícula, parece um javali, chegando né? a ser imaginado como algo semelhante a um javali torto Então? e deformado. Muito feio o bichinho. Quando o botânico russo Mikhail Adams encontrou alguns restos congelados na Sibéria, grande parte da carne já tinha sido devorada por animais ou se decomposto, inclusive a tromba, sem que ele soubesse disso. Isso levou ele a fazer a primeira ilustração de um mamute com uma aparência completamente diferente do que estamos Você tem até uns animais que eram parecidos com esse, que foram extintos, se não me engano, tipo aquele, sei lá, mastodonte, essas paradas, né? Que tinha uma acostumados, presa bem já retona, que ele não assim, fazia né? ideia da tromba faltando. Além Ah, disso, é verdade, eu não tinha nem reparado isso, que loucura! do que estamos acostumados, já que ele não Que fazia ideia da bizarro, tromba cara. faltando. Além disso, nos Estados Unidos, fósseis de Nossa, mastodontes olha começaram isso. a ser montados. Em 1801, Charles Wilson Peale acreditava que esses animais eram predadores ferozes e chegou a posicionar as presas apontadas para Cara, baixo, como se fossem caninos. Isso era para reforçar a imagem de um predador que caçava bisões e outros animais, o que obviamente estava é uma completamente loucura do caramba, tipo assim, por que o cara vai imaginar isso? Você tem um animal que literalmente não vou, mas é um elefante com pelo, né, cara, um mamute. Por que você vai pensar que ele tem um comportamento tão diferente assim, né, cara? Como a carnivoria, né? errado, afinal o nosso gigante era mais chegado numa salada. Agora, saindo um pouco da terra firme, o primeiro fóssil de pterodáctilo foi descoberto no final do século XVIII e conseguiu deixar os cientistas alemães completamente confusos. O que dá até para entender, já que naquela época os conceitos de extinção e vida pré-histórica ainda estavam meio que começando. Depois de concluírem que aquilo não era uma ave, não era um morcego e claramente não fazia sentido nenhum, eles decidiram que só podia ser um animal marinho. Afinal, se tem membros longos, deve Caramba, nadar, que loucura, certo? cara. Então pronto, decretaram que Não vou negar que devia ser interessante se esse bicho realmente fosse marinho, suas asas eram seria na bonito de verdade se ver, né? nadadeiras. Mas Essa ideia faz mais errada seguiu sentido. firme e forte até o início do Nossa, século gigante, tipo XIX, assim, ignorando totalmente o bom nem senso. aerodinamicamente pensando, né? Qual que é a lógica disso? Enquanto isso, o biólogo francês Georges Cuvier matou a charada lá em 1801. Ele percebeu que aquele quarto dedo gigante servia na verdade para sustentar uma membrana de voo, e não uma nadadeira. Foi daí que surgiu o nome pterodáctilo, que significa basicamente dedo alado. Cara, isso é muito louco. É um dos dedos do bicho, né? Que eu lembro de ter visto isso uma vez num vídeo do Pirula, que é um vídeo Como a Vida Aprendeu a Voar, alguma coisa assim. Que ele fala sobre os três animais basicamente que voam, né? Os répteis aí com não sei se eram répteis, sei lá, os pterodáctilos aí, as aves e os morcegos, né? E ele fala disso daqui que é muito interessante, né? Porque nas aves, você tem os insetos também, mas ele não fala, não sei, lembro se fala nesse vídeo ou não. Mas cada um tem a sua diferença, né? Por exemplo, as aves é literalmente o braço dela, sei lá, que virou, né? As asas. Aqui não, era um dedo só, então ele ainda tinha os outros dedos da mão, mas um dedo era gigantesco e. Mas mesmo assim, mano, Putz, a é muito louco, criatividade cara. científica não parou por aí. Alguns ainda achavam que eram mamíferos e outros juravam que se tratava de marsupiais voadores com orelhas gigantes e até a bolsa abdominal. Sim, basicamente um canguru com asas. A paleontologia realmente teve uma fase bem experimental durante essa época. É os anos 60, né, Por falar em cara? animal Tudo era marinho, o experimental. Mosasaurus, hoje conhecido como um dos maiores predadores dos mares do Cretáceo, já foi reconstruído como um grande lagarto Nossa, que coisa terrestre andando por ridícula. aí desajeitado em terra firme. Isso aconteceu porque no começo ele era É porque até eu imagino que fosse difícil pra galera pensar em répteis marinhos naquela época. Tudo bem que você tem as tartarugas até hoje, mas é algo muito diferente, né? Você pensar em um réptil desse formato marinho, comparado a né? lagartos modernos, como o dragão de Komodo. Só bem depois ficou claro que o bicho era totalmente aquático, com nadadeiras, corpo hidrodinâmico e uma cauda adaptada exclusivamente para nadar.
mais parecido Muito com uma louco, né? orca. Isso é Leviatã. Durante muito tempo também, acreditou-se que o Brontossauros e outros grandes saurópodes eram pesados demais para viver em E terra viviam na firme. água, né? A Putz, muito ideia era louco, que eles cara. precisavam da Muito interessante essa teoria, né? Seria um bicho bem da hora também de se pensar se fosse assim, né? água para sustentar o próprio peso, funcionando quase como ilhas vivas dentro de pântanos e lagos. Mas como isso funcionaria na hora do nascimento, né? Sei lá, é bastante interessante. Por isso, foram reconstruídos como animais semiaquáticos ou até totalmente aquáticos. Hoje sabemos que isso não fazia sentido nenhum. Seus ossos, músculos e postura mostravam que eles caminhavam perfeitamente Que em terra louco, né, firme. cara? Provavelmente até evitavam águas profundas, já que eles poderiam até se atolar. Já o Elasmosaurus, um réptil marinho famoso pelo pescoço absurdamente longo, também protagonizou uma das maiores confusões da paleontologia. Em 1868, sua cabeça foi colocada na ponta errada do corpo pelo paleontólogo Edward Na Cope, ponta errada, é resultando verdade. numa É. reconstrução com pescoço curto e Literalmente o cara de. cauda longa, exatamente o oposto do real. Na época, a repercussão foi bem pesada pro nosso longa, Não, mas dá pra entender o erro do cara. Pô, parece muito mais lógico, né? exatamente o oposto do real. Na época, a repercussão foi bem pesada pro nosso humano Edward. E até hoje, Pô, esse episódio é maldade, lembrado como uma das maiores vergonhas da Pô, paleontologia. louco, eu não achei que foi um erro tão crasso assim. Claro, mas, pô, pensando assim de forma. Parece muito mais intuitivo. Assim que o erro foi notado, o rival dele, Charles Marsh, não perdeu a chance de expor a falha publicamente no meio Olha científico. só. É assim, Marsh a ciência é igual toda empresa aí, né, cara? Um querendo passar por cima do apontou outro, que mano. Charles tinha Tem colocado a amizade, cabeça não. dos Lamossauros no lugar da cauda. Isso virou motivo de piada entre os cientistas da época. Nesse ponto do vídeo, você já entendeu que reconstruir um fóssil sem referências vivas acaba fazendo com que a gente imagine suas primeiras versões com estruturas inexistentes, formando criaturas muito distantes do resultado final. E claro que na maioria das vezes esses ossos aí, então, nem tão completos, né? Reconstruir os primeiros dinossauros já descobertos. Foi exatamente isso que aconteceu no século retrasado. O Megalosaurus e o Iguanodon foram retratados como enormes lagartos quadrúpedes, parecidos com dragões sem asas. Hoje sabemos que essas reconstruções estavam extremamente imprecisas, apesar de serem bem legais na minha opinião. Também acho, parece uma parada meio de RPG, O Megalosaurus, por exemplo, não era um lagartão desajeitado. Ele andava ereto sobre duas pernas, com postura mais parecida com as de grandes terópodes modernos, e usava a cauda como contrapeso. Já o Iguanodon também não era aquele monstro quadrúpede o tempo todo. Ele podia andar tanto sobre duas quanto sobre quatro patas. Tinha um corpo mais ágil do que se imaginava, e aquele chifre do nariz nas reconstruções antigas, na verdade, era um espinho no polegar, provavelmente usado para a defesa. Inclusive, ainda existem esculturas desses bichos feiosos que ainda podem ser vistas no Crystal Palace Park, no Reino Unido, servindo como um monumento aos erros do passado da paleontologia. Considero erros isso, né, cara? Eu considero uma evolução aí da própria ciência, no sentido que você não tem. Você vai dizer, por exemplo, sei lá, cara, que. É complicado se dizer um erro, né, cara? Eu acho uma palavra muito pesada. Bom, por hoje é isso, rapaziada. Comenta aqui embaixo qual deles. Enfim, muito top, gente, o vídeo. Espero que vocês tenham curtido aí assistindo comigo esse vídeo. Deixem nos comentários o que vocês acharam. E se vocês conheciam essas reconstruções e tudo mais, se vocês sabem de outros casos também, tá bom? Deixa um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia ao meio-dia, 7 da noite. Tamo junto. É nóis.